Passo a palavra agora para a doutora Maria Clara Rabelo, que é também psicóloga, mestre em psicologia social pelo UFMG e atua hoje como psicoterapeuta. Com a palavra, doutora. Boa tarde, gente. Queria agradecer o convite. É uma honra, um prazer muito grande estar aqui. Sou fruto da Fafiche, infelizmente, da graduação e da pós, mas pode confiar no meu trabalho. Mas eu entendo... Doutora, perdão, te cortar, porque eu cometi uma gafe aqui, não registrei a presença do vereador Cláudio do Mundo Novo conosco. Também colega querido que tem a família como um dos pilares, não só da sua vida pessoal, mas do seu mandato. Muito obrigado, vereador. Mas eu queria só apontar que eu super entendo sua colocação, né? Assim, eu acho que é super válido mesmo. Acho que existe uma certa doutrinação, sim, na Fafiche. Não tem como negar isso, não. Mas, bom, sou psicóloga, como falaram, e ao longo da minha trajetória como psicóloga, eu entendi que muito mais do que respostas ou verdades muito prontas, o melhor caminho é sempre através da pergunta, porque é na pergunta e na provocação que a gente consegue abrir para pensar, para a gente refletir, para a gente olhar para a gente mesmo. A gente sempre, e assim, é sempre muito mais válido quando a gente encontra essa resposta, aquilo que a gente busca por esse caminho. Então, a minha fala hoje ela é muito mais provocativa do que para dar alguma orientação em si. A gente intitulou juntas como podemos pensar o cuidado com as crianças no contexto do imediatismo que a gente está vivendo. Queria passar por essas perguntas porque foi uma construção também pensada, né? Como que a gente pensa? Como eu estou falando agora, a gente pensa questionando, a gente pensa provocando, a gente pensa olhando para a gente. O cuidado com a criança. Quando a gente fala de cuidado, necessariamente a gente está falando de alguém que está cuidando e alguém que está sendo cuidado. A gente está na Câmara, vamos pensar nas leis. Uma criança ela não é responsável pelo que a gente faz, porque ela faz. Né? Quem se responsabiliza são os pais, ou quem é o cuidador legal ali dela, né? O responsável legal. Por que a gente faz isso? Porque a gente está entendendo que a criança ela não consegue ter consciência, ela não consegue ter uma visão ampla o suficiente para entender o que as ações dela estão acontecendo, o que está gerando, para ela ter uma noção de futuro, para ela ter uma noção de quais são as necessidades dela e de como que ela vai conseguir satisfazer essa necessidade. Ou seja, a gente está compreendendo que a criança ela precisa ainda desse cuidado de um adulto. E aí o contexto do imediatismo que a gente está vivendo. Eu acho que eu nem precisaria comentar essa parte. Eu acho que todo mundo está muito claro, né? Hoje em dia, se a gente faz algum exame médico, a gente nem espera o retorno. A gente já digita no Google, já descobre o que a gente tem, já sabe o prognóstico, né? É engraçado, mas uma dor até outra, assim, né? Bobinha, mas aparece muito no consultório, até de adolescente, até a paquera, né? Não respondeu em 15 minutos é porque não está mais interessado. Mas, assim, as nossas relações elas são todas pautadas, então, por esse imediatismo. E aí vem, né, muitas preocupações no consultório, ou mesmo conversando com as pessoas, de como que as nossas crianças vão ficar, quem que elas vão se tornar. Né? Será que as nossas crianças elas vão ser aqueles adultos que não conseguem esperar, que não suportam a frustração? E aí a gente fica cheio de preocupação. Só que o que acontece é que a nossa preocupação ela acaba escondendo, ocultando um olhar para a gente mesmo. E aqui talvez seja o pulo do gato na minha fala, porque talvez a sensação era que eu ia falar das crianças, mas vou seguir um pouco a linha dos outros colegas e vou olhar para os pais. Porque, na verdade, imagina como é ser criança em uma época que você não pode ser criança. Porque o que a gente está fazendo na nossa urgência e no nosso imediatismo é não permitir que a criança tenha o tempo dela para crescer. O tempo dela de ser criança. A gente quer que o neném saia da maternidade sabendo que ele tem que dormir de 8 a 7. A gente não tem paciência para ensinar. A gente não tem paciência, a gente não suporta tão bem o tempo da criança
dela crescer, literalmente dela ser criança. Né? Então, isso no consultório, justamente, você não consegue atender criança só criança, né? Você sempre tem os pais ali, ou então os familiares mais próximos, às vezes uma avó, enfim. E por que que... E, assim, o que é muito da angústia, às vezes? Em muito pouco tempo de terapia, o pai chega e fala, mas então, não está resolvendo. Eu falei, ué, mas você vai resolver assim, ó, de um dia, né? Assim, a gente não faz milagre, né? E muitas vezes o papel é justamente de sustentar um pouquinho essa ansiedade dos pais. Então, um exemplo, né? O pediatra mandou meu filho dormir mais cedo. Ele está dormindo 1h da manhã. Então, agora ela falou que é para dormir 8. Tá. Mas, assim, você é adulto. Você consegue mudar isso? Assim, se você for para dormir a vida inteira, né, todos os anos, ali, 1h da manhã, você vai deitar 8, você não dorme. Né? Vamos parar para pensar como que tá? Mas não, vamos resolver. Outra queixa, às vezes, muito comum, né? Meu filho está dando muita birra, chora por horas, não importa se está no supermercado, se está numa festa. E aí, quer que o filho pare de chorar. Tá, mas e aí? Você já ensinou para ele outro modo de expressar que não seja o choro? Você já parou para ver o que ele está pensando? Né? As coisas não são tão rápidas. Porque se a gente for aqui parar para a criança em si, e aí, assim... Eu não sou de uma abordagem comportamental nem da psicologia de evidências, também não sou da psicanálise. A psicologia ela é um pouco mais ampla que essas duas. Mas, dentro do que eu acredito, né, se a gente for parar para olhar para a criança, para a constituição, para a formação dela, a vivência temporal, ou seja, como que a criança ela percebe o tempo, é no imediato. A criança, sim. Para a criança só existe o presente. Quando a gente fala que a criança tem uma noção de passado e de um futuro, a gente já está falando de uma descoberta da criança ao longo do desenvolvimento dela. Inclusive, eu só consigo saber que, sei lá, que eu vou fazer alguma coisa no ano que vem, depois que eu já passei muitos anos de vida. Né? Inclusive, a noção cronológica do tempo, ela demora até a criança aprender, né? Uma criança de 5 anos não tem noção de que a gente vai viajar daqui... Por exemplo, vou tirar férias agora. Se eu chegar para uma criança 2 meses antes e falar aqui, daqui 2 meses eu vou ter férias. Pronto, ficou super ansiosa, porque ela não tem essa noção ainda do que é 2 meses e tudo mais. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em uma criança que ela quer muito um chocolate, agora, e ela não consegue esperar, é muito diferente da gente pensar de um adulto fazendo isso. Porque a criança, como ela não tem essa vivência de tempo, do passado, de ter noção de futuro, ela não sabe qual que é a constituição de um chocolate, às vezes ela não tem nem noção que o chocolate vai encher ela não vai conseguir comer, almoçar. Né? Na compreensão que é possível para aquela criança, o desejo impera, o medo impera, o temor impera. Porque as coisas são quase vividas como se não fosse acabar. Né? Então, cabe a nós essa paciência, esse cuidado, esse olhar. Nós, quando eu digo, é quem está cuidando. Que seja professor, que seja os pais. Né? E aí, o que acontece? O cuidado com a criança, ele é de uma forma tão íntima, assim, tão ligada e tão relacionada com o modo de vida do adulto, que isso acaba se confundindo. Então, às vezes, no consultório, é preciso que eu encontre os pais e entenda... Gente, eu estou falando pais, mas eu entendo que existem avós, os cuidadores, tá? Quando eu digo pais. Quem está cuidando ali da criança, é preciso que eu conheça essa pessoa, inclusive para eu entender. Né? Assim, um exemplo muito, muito bobo. Às vezes, quando tem 2 crianças brincando, uma quer o brinquedo da outra, e a outra fala, eu não empresto. Às vezes, a reação da criança vai dizer muito do que os pais estão falando. Né? Então, assim, esse cuidado do adulto e o modo de ser do adulto, o modo dele ver o mundo, ele vai permeando ali com a criança. Então, é importante que a gente tenha esse cuidado de prestar atenção, de ver o que é do adulto, o que é do pai e o que é da criança. Então,
quando... Tem um vídeo, gente, no YouTube, não tem nem tempo, até cheguei a cogitar, mas eu falei, pô, vou gastar 3 minutos de 10, não dá. Mas depois, se vocês tiverem interesse de procurar no YouTube, é do Marshmello, exatamente. É o experimento do Marshmello, né? Que não é o pesquisador, mas uma pessoa da pesquisa vai lá, dá um marshmallow para a criança e fala, ó, eu vou sair, se você voltar e você não tiver comido marshmallow, eu vou te dar 2. Aí as crianças ficam... Né? Essa pesquisa era para ver a idade, né? Então, você tem crianças de diferentes idades que ela consegue esperar. Então. Mas eu acho que é muito, muito clássico assim, do tema da gente pensar no experimento marshmallow. Então, se a nossa preocupação é que essas crianças elas se tornem adultos mais serenos no processo, inclusive, do aprendizado, assim, um ponto... Por exemplo, que eu vejo muito as pessoas reclamando dessas novas pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, que querem entrar sabendo de tudo e sendo reconhecidas, sendo que a pessoa não fez nada. Se a gente não quer que nossos filhos, nossas crianças se tornem pessoas assim, ou seja, se a gente quer que os nossos filhos, nossas crianças, elas tenham um pouquinho mais de tranquilidade no processo delas de aprendizado e de evolução, a gente precisa ter essa paz, essa serenidade com o processo deles. Vi que muitas pessoas estavam comentando, né, de Deus. Se a gente for pensar, Deus criou o mundo em 7 dias. E Ele descansou no 7º dia. Né? Jesus, quando veio para a Terra, veio, né, por Maria. Ele foi gestado. Uma gravidez, 9 meses, 40 semanas. Né? Se Deus, que poderia criar tudo em um piscar de olhos, Ele tem uma compreensão, um respeito pela fluidez do tempo humano. Se Ele, né, teve essa espera... Por que a gente não consegue ter? Sabe? Por que a gente não pode ter um pouquinho mais de tranquilidade nesse processo da criança, de acompanhar ela naquilo que ela dá conta, naquilo que ela não dá? Enfim, eu acho que é um pouco sobre isso, sim, a conclusão da minha fala. E eu acho que é sempre importante a gente lembrar que... As crianças, elas aprendem e elas vão se tornar uma pessoa muito mais próxima daquilo que a gente dá como exemplo na ação. Ela aprende com a gente. A criança, ela olha para o nosso jeito de ser, não necessariamente para o que a gente orienta. Então, se a gente fala para a criança, calma, né, tá tudo bem, mas a gente não tem isso, não vai colar. Não vai colar. Isso é muito engraçado, gente, porque um último exemplo, né? Uma criança com muito medo. Não sei se vocês convivem com crianças, mas acho que sim. Uma criança que está com muito medo. Se você está tranquilo e fala que tá tudo bem, pode voltar a dormir. O monstro do seu pesadelo não existe. Tá tudo bem. Acalmou. Né? Agora, tenta acalmar uma criança em uma situação que você está com medo. Vê se ela vai acalmar. Não vai. Né? Então, a gente não consegue dar o que a gente não tem. Então, que a gente possa realmente olhar para a gente, né? Nesse momento. E é isso, gente. Obrigada.